Buenos dias, diretamente da TV Meg, né? A gente prometeu que ia reagir a alguns comentários da canalha, do grupo da canalha, da quadrilha digital, que insistem, né? Insistem em prejudicar a nossa família de qualquer maneira. Quando foi dado um chega para lá neles na própria unidade de segurança pública, eles começaram a fazer ataques digitais, fazer perguntas imbecilizantes, comentários, ataques às crianças, né? Ontem, inclusive, a professora aposentada teve o prazer de chamar o Serginho de filhinha, né? Os meus filhos de filhinha, com o intuito de prejudicar, de nos estressar, mediante a tantos comentários que falam sobre que eu sou uma doida, que eu sou... O que mais, pai? A perguntar para o rei aí o que mais que chama. Ela me chamou de tanta besteira, olha o grupo dela, tantas coisas irrelevantes. Eles têm 2 grupos de os emparedados, porque para eles é muito importante que o Core entrou na nossa casa, que nós somos emparedados no nosso próprio muro. Eles não entendem que para nós isso é irrelevante. Daí ela fez uma pergunta lá. Responda, assinale a resposta certa. Quem emparedou vocês? Foi o Core? Ah, não, o Core ela não perguntou. Foi o Ministério Público, foi o Estado, foi o Xixetão, né? Foi quem que emparedou? A delegacia, nem lembro exatamente as 4 alternativas que ela me deu. Daí eu respondi, nenhuma. Ninguém vai emparedar uma mulher que não se deixe emparedar por nada. Não vai ser um xixetão, não vai ser uma quadrilha, não vai ser vizinhas malditas, mulheres megeras, machorras. Nada disso que vai emparedar uma pessoa, usando a própria justiça. Mas nós estamos aqui para cobrar dos funcionários públicos usados e abusados pela quadrilha da Costa da Lagoa para fazer merda e inadimplência. Nós estamos aqui para cobrar de todos, elas que não se preocupem. Aí eu perguntei para elas, para os 2, né, grupos usando aquele e-mail, vocês sabem o que é uma condenação, o que é uma condenação sumária? Ela sabe porque ela usou isso para forjar através do juiz lá, o Reni Batista Neto. Aí eu escrevi para ela, você sabe o que é uma absolvição sumária? Você sabe o que é uma absolvição sumária ou você não entende isso, ô xixetão? Ou quadrilha do xixetão? Ou você não entende o que é uma absolvição sumária? Porque português tu não entende. Ela diz que eu escrevo mal. Claro, eu escrevo as verdades. Aí eu escrevo mal. A desculpa da comuniste é isto. Ah, ela escreve mal. Não, ela não quer entender o que eu estou escrevendo. Ela não quer aceitar a realidade. Ela tem dissonância, além de ser uma maníaca sexual. Porque só uma maníaca sexual tira a roupa embaixo de um poste, faz as provocações obscenas, macho tóxico tirando as calças para as crianças. Isso é só maníacos que fazem. Pessoas que sabem se comportar, sabem se vestir, não fazem isso. Mas elas querem pregar que a maníaca é a mãe de família e elas são as comportadas. A sociedade, ela é a sociedade. Só se for a decadente ou coletividade tóxica. Só se for, porque está longe de ser uma sociedade. Água cristalina para manter a saúde. E como vocês estão vendo, para realizar o sonho do meu professor, eu acordei às 5h42, ou 43, 5h42 da manhã hoje, para realizar o sonho dele, porque eu não quero acordar esse horário, eu gosto de dormir bastante de manhã.
mas devido a muito material de construção e restauração que eu tenho para ver, já acordei cedo hoje e com muita disposição, o que quer dizer que o protocolo de saúde de ontem funcionou muito bem, que tivemos as reações esperadas. Estou aguardando o meu super shake, né, que o Renato vai produzir para mim agora de manhã, minha aveia com mel, meu cafezinho e ainda o suco de laranja. Como eu disse, estamos fazendo a transição menos café, menos shake para mais aveia com mel e mais suco de laranja. É a transição de Meg para a terapia Gerson, para ela se curar do seu problema crônico. Mas isso tem que ser feito devagar, porque as flautulências que eu estou tendo em relação a tanta incomodação, a tanto sistema nervoso, que por mais que eu mantenha a calma, a tranquilidade, o sistema nervoso não entende assim. Ele se estressa, porque o que dá vontade de fazer com umas canalhas dessa é resolver com as próprias mãos. Realmente é o que temos vontade todos os dias. E como diz o grande Renato Trezoitão, eu duvido muito quem é que acorda um dia nesse país sem ter vontade de bigodar alguém. A gente acorda com muita vontade, não quer dizer que a gente vai fazer. Agora, se continuar incomodando, a legítima defesa é liberada, né? E para quaisquer que sejam os crimes, incluindo esse cyberataque aí que a gente está sofrendo e que a gente sabe o endereço, sabe quem está pagando, sabe partido que está bancando, sabe quem são os funcionários públicos corruptos, né? Sabe quem está envolvido com o sequestro de criança, que são esses pormenores do Viva o SUS, que são os pormenores do criança na escola, que não consegue interpretar uma lei da Constituição, que dirá duas, mas eles pegam 2, 3 palavras que formam uma linha e fazem aquilo ser verdade absoluta deles, sem levar em consideração todos os fatos. E o que a gente tem pedido através das redes para o senhor Francisco de Oliveira Neto, para nos ouvir, eu e Renato, integralmente sobre os fatos do lugar, que não são fatos sumários. A soma de 9 eventos de terrorismo não são fatos sumários, senhores da lei, autoridades. Essas senhoras dos 9 eventos de terrorismo que foram denunciadas no Direitos Humanos devem ser julgados pela corte dos juízes especializados aí nesse tipo de crime, porque esse crime tem afetado nossa família, afetado nossas crianças, nossa saúde, nosso meio de subsistência, nosso trabalho, né? Nossa atividade profissional, e também tem afetado o que é mais precioso, que é a nossa vida. Atentar contra a casa de alguém, a vida de alguém, o trabalho de alguém, com um grupo, com uma quadrilha, com um conluio, envolvendo as instituições e funcionários públicos, e olha a burrice delas, e registrando isso. Elas registraram, elas deixaram tudo isso registrado digitalmente e não pode ser apagado. Então, a situação delas, eu acredito que a partir desse momento começa a se complicar. Por isso que elas estão tão empolgadas em fazer identidade falsa e usar a internet para me atacar, que é eu que estou sendo investigada. Algum profissional lá dos comunistas de dentro da delegacia ou de dentro dos fóruns ou da estratégia deles deve ter convencido o Xixitão. Não, ela vai ser julgada. Claro, eu e o Renato fomos julgados já pelos supostos crimes que nós cometemos dentro da nossa própria casa, como fatos irrelevantes, sumários. Nós estávamos em legítima defesa. Agora, elas atacando a nossa casa não pode ser considerado briga de vizinho, tem que ser considerado 9 eventos de terrorismo. Ou nós estamos normalizando arrancar os canos de água das pessoas, nós estamos normalizando colocar quadrilha no portão para assaltar e assustar a criancinha, nós estaremos normalizando a polícia fazer ações ilegais
invadir a casa, quebrar portão, botar fuzil na cabeça de criança, por causa de fofocas stalking contada em delegacia, inquéritos irrelevantes montados e devolvidos por um Ministério Público totalmente fraudulento. Aqui eu perdi uma linha de transmissão, mas não há problemas. Vamos resolver isso. E se o Ministério Público está fraudulento, o mínimo que ele deve fazer é corrigir as suas fraudes. E no ajuntamento geral, aqui eu tenho os comentários que eu printei para ler para vocês. No ajuntamento geral de todas as ações dela, elas devem ser julgadas, sim, como professoras terroristas. Elas e a defunta, imediatamente. Só eu dar uma introdução aqui, que eu vou continuar na outra linha de transmissão, vai ser em 2 etapas. Então, vamos dar uma introdução, voltando a transmitir, depois do nosso episódio, introduzindo aqui que os grupos de terrorismo da Costa da Lagoa contra a família do Oeste, contra a família Arquitetos na sua própria casa, né? Em nenhum momento nós somos assaltar a casa de ninguém, agredir a vida de ninguém, encher o saco de ninguém. A gente só começou a reportar nas redes o que eram as fofocas e todos os trâmites delas no dia a dia. E como elas não tinham conhecimento sobre as leis de fofoca stalking, elas continuaram até se transformar em 9 eventos de terrorismo. E isso não pode ser considerado pelas autoridades de Florianópolis como simplesmente atitudes normalizadas. Porque é o que eu e o Renato questionamos hoje às 6 horas da manhã. Se vai normalizar para elas, vai ter que normalizar para nós. Para nós ir lá também. Fazer o mesmo que elas fizeram aqui. Não é do nosso feitio colocar na casa de ninguém quadrilhas para assaltar, para prejudicar. Não é da nossa índole. A gente não tem esses hábitos. Mas aqui na Costa da Lagoa eles vivem dessas tretas e mutretas. E o grupo de policiais ligado ao partidarismo, ligado a essa confusão política de extremismo de esquerda, e alguns de direita também, que é tudo a mesma coisa, como eu já tenho demonstrado, que não tem pudor e nem prudência nas instituições, se unem com essas canalhas, pegam os fatos, que são fatos que têm provas da família e ficam só na narrativa delas. E nós estamos dispostos a não ficar apenas em narrativas, em continuar oferecendo as provas, que é o que disse Dona Ivani. O que vale é as provas, não são as narrativas. Uma pessoa pode dizer que ela é boazinha, mas se ela está de tanga debaixo do poste, assediando crianças, ela não é boazinha, ela é uma maníaca sexual. Se ela está debaixo de um pé de bambu, assediando crianças que a mãe não autoriza ela a ter acesso a essas crianças, dizendo para essas crianças que elas não têm que seguir os passos da mãe, igual fez aquela testemunha de Jeová lá na porta da escola das crianças, invadindo a vida deles com a seita. É a mesma coisa essas aqui. É a seita que elas servem, e que eu nem vou denominar o nome da seita que elas servem. Aí eles fingem ser muito pacífico, muito entendidos de tudo, mas o que tem por trás, só Deus sabe. Nós não queremos esse tipo de influência sobre nossos filhos e nós preparamos eles exatamente para serem livres e questionar tudo isso. E o que o Serginho fez aquele dia foi questionar. Ah, a senhora vai picar nossa água? Por campanha de ódio? Porque eu não quero ir lá para sua casa? Porque eu não quero fazer o que a senhora diz? Aí vão picar meus canos? Espera aí que eu vou lá contar para minha mãe. E ele veio e contou para a mãe. E nós fizemos vídeos e não foram editados. Aonde que está os vídeos editados? Nós fomos muito suaves, nós nem postamos todo o material na internet.
Nós temos muito mais material além do que foi oferecido para as delegacias, para as autoridades, para postar na internet, caso não haja um trabalho investigativo sobre esse grupo terrorista, para que eles sejam julgados pelo tribunal como terrorista, porque eles eram conscientes do que eles estavam fazendo. Ali não tinha nenhuma demente. Elas me chamam tanto de demente, mas eu não sou demente, elas também não são. Elas sabiam muito bem o que elas estavam fazendo. Se eu fosse demente, eu não estaria falando dessas coisas nas redes. Exatamente como também não estaria denunciando essas maníacas sexuais, as professoras aposentadas, incluindo outras do grupo. Aliada com a mãe de bandido, que normalizar o cara sair de 7 dias, o bandido é normal. O que não é aceitável é a família ser pega com armas 2 vezes, segundo eles. 2 vezes que eles forjaram. Forjaram para quê? Para tirar as crianças. Logo, existe um plano de sequestro em andamento e que as instituições têm que se dar conta disso, principalmente os conselhos tutelares. Não importa o que digam as boazinhas da vila. Os maiores psicopatas são maníacos da vila. Abusadores são maníacos da vila. Você não vai dizer que maníacos da vila são maníacos da vila. Eles se disfarçam isso muito bem. Difícil é vir mostrar as suas linhas de expressão, é vir aqui na rede falar com a cara e com a coragem como eu faço. Isso é difícil e ainda ser julgada a maníaca, né, a demente por parte dessas pessoas sem especialização, sem instrução, inclusive sem aula de português e sem interpretação de texto, como esse xexetão e a sua irmã e a sua turma de burras, porque elas são burras acima de tudo. E o que nós temos a informar que por mais que tenha sido feito bons trabalhos na polícia, obrigada, meu lorde, me trouxe meu shake. Que mais que tenha sido feito trabalho na polícia, não vai parar pela metade para salvar esse putedo. De nenhuma maneira. A minha criolina está chegando. É graças a um senhor muito especializado, né, em tratamentos, e o que ele veio demonstrar no momento que estávamos no hospital universitário, né? Ele entrou lá com a cara e a coragem dele, eu já mostrei foto dele aqui na rede, e disse que o que nós precisávamos era isso. E é isso que nós temos usado. Também, entre outros. É como diz Renato, pode normalizar de vir ali com um grupinho, pistolinha 380, 7 encapuzados, né? Aí depois pergunta às autoridades corruptas, mas eles não fizeram mais, como que não? A mesma quadrilha continuou intimidando na minha página de trabalho, continuou dizendo que ia voltar, continuou agredindo as crianças, continuou estragando o trabalho do Renato, ao ponto do Core vir aqui, achando que tinha uma bandida muito perigosa aqui, entrar aqui na nossa casa e ver que era tudo o contrário do que aquela operação ilegal estava avisando, porque senão, se eu fosse tão perigosa, eles teriam realmente me mantido de alguma maneira presa. Mas a verdade é que nós temos um grupo terrorista dizendo coisas sobre mim, que é as coisas que elas fazem, as comunistas da Costa da Lagoa, e provocando todas essas agressões morais, intelectuais, profissionais. Não seriam assédio. O assédio continuado, ele é terrorismo. O que eu estou fazendo nas redes é mostrar documentos, papéis, desenrolar das situações nos fóruns, nas delegacias, é mostrar a realidade do que elas colocaram em andamento contra mim. Vou falar de novo e devagar. O que eu faço nas redes é mostrar o que elas colocaram em andamento através das instituições
públicas do Estado contra mim e que elas não puderam sustentar. Não tem provas. E a prova que elas construíram contra o Renato foi forjada através de um médico que não estava no local, que não sabe de nada. A vadia chegou lá, né? Porque ela foi exorcizada dentro da minha casa, né? Entrou aí querer bater nos meus filhos. Ninguém vai ficar calado dentro da sua casa. Já tinha arrancado a minha água, já tinha arrancado meus cabelos e achou que ia entrar dentro da minha casa e enfrentar ia ser o nacudão. E saiu como? Agora, a covardia dela de ir lá dizer para o médico que não estava no local, que foi Renato que fez aquilo, é motivo para essa mulher machorra, megera, maldita, que está querendo usar as leis de mulheres contra o homem e não falando a verdade do que aconteceu, está no chilindró. Porque eu, dentro da minha casa, eu meto a porrada em quem invadir. Como diz minha mãe. Ah, se fosse Dona Ivani, ela nem teria saído dali. Ela ia ter que ser pega ali dentro. Que é o que nós deveríamos ter feito. Fingida. Ai, porque me jogaram pra dentro. Não, você veio com as tuas próprias pernas, sua vadia. Vadia política. Criadeira de terrorismo. Isso que tu és. Picadeira de cano é o que tu és. Isso não é assédio. Isso não é cyberbullying. Isso é segundo os teus atos. E se a polícia não toma providência, eu boto a tua cara aqui de novo. Reclamo da polícia, reclamo de Floripa, reclamo de tudo, até que atitudes contundentes sejam tomadas. Eu não tenho preguiça disso, isso não me afeta. O pior já passou, as consequências estão aqui. Por isso que eu estou num protocolo intenso e violento contra doenças crônicas. Por isso. Você acha que com tudo essa porcaria que restou aqui para mim, o resíduo, o expurgo, de uns expurgos de ser humano que nem vocês, que vou ter preguiça de dar carteiraço nos funcionários vagabundo que estão fazendo tudo errado? E sem contar que eu não posso elogiar os bons, porque se eu elogio, a quadrilha vai lá e começa de novo de mimimi, popopó, mimimi, popopó, agredindo o trabalho deles, porque vocês protegem eles. O trabalho da polícia é proteger quem está sendo atacado, senhora. Xexetão, senhora, nacudão, senhora, defuntão. Senhora, canalha. Esse é o trabalho da polícia. Não preciso eu dizer para eles, eles sabem. Em todos os momentos vocês foram privilegiadas para poder a verdade sair à luz. E a verdade saiu. A verdade saiu. Mas elas não vão contar no grupo da Costa da Lagoa que elas estão sendo investigadas. Elas vão continuar virando espelhinho, que todo o problema é a nossa família. Como é que é, dona Marlene, caga-praia do ponto 20? Não é a senhora que agora está na barca da fofoca, abraçando o bandido que sai de 7 dias e dizendo que nós somos o problema, que o Renato que se envolve em atos de armas ilegais? Por que a senhora não pede para o Vinícius, lá do ponto 20, dizer quem foi o conluio todo que colocou a arma na nossa lanchinha? A senhora sabe. A senhora é mais uma caga-praia falciane dessa sociedade decadente, coletividade tóxica. Mais uma dessas cafetonas de bandida. Isso que eres. Não gostou, vai lá e faz uma queixa. Vai lá. Pode fazer. Não gostou? Só fazer a queixa. O que eu tô falando não pode falar. Só a senhora pode fazer. Pode fazer o ostracismo contra o trabalho do Renato e da Meg.
A senhora pode fazer o racismo. Nós não podemos contar o que a senhora está fazendo usando as redes sociais. Vai lá. Não há problemas. Essa aqui é a minha história. É a minha propriedade intelectual. Não há nada que essas canalhas possam fazer que vai me emparedar. Porque eu vivo limpa. Não sou uma sujeira como elas. E eu nem tô focada em mostrar tudo que foi tapeado. Que a gente sabe que é tapeado. Tem mais uns 10 vídeos para fazer aí. Só de cerca, de invasão, de confusão. E eu nem tô boa hoje para fazer esse tipo de coisa. Estou só focando no que interessa, que é fazer essas instituições andar na linha, trabalhar corretamente e não trabalhar para bandidagem, totalmente infiltradas, ligadas ao quê? Ligadas ao quê? Se tem 70 famílias multadas pelo Estado por não querer educação obrigatória. Educação obrigatória não existe. Não existe. Isso é uma ditadura comunista. E se o governador falou que estava fazendo escola para as crianças não faltar nenhuma vaga, ele falou e está falado. Agora, a decisão dos pais querer esses antros ou não ainda faz parte do artigo da Constituição que diz prioridade dos pais. E não adianta nenhuma promotora imbecilizada pela lei querer distorcer a lei e fazer realidades de obrigatoriedade tóxica que pais conscientes não estão dispostos a concordar. Eu conversei com a mãe que foi multada em 100 mil aqui no estado de Santa Catarina. Eu conversei com ela, eu entendi a situação dela, entendi o trabalho lindo que ela fez e a covardia criada pelas leis abusivas e estúpidas, mal interpretadas. O senhor Francisco de Oliveira Neto tem que observar que em vários países da América Latina, as decisões favoráveis aos pais que já não suportam mais essas professoras sexualizadoras, assediadoras, maníacas sexuais, envolvidas muitas com tráfico humano, inclusive, tens que observar que os pais estão na sua razão profunda de decidir sobre essas crianças. Tanto que as crianças da outra mãe não foram nem ouvidas. Mas as arbitrariedades da lei, as multas que nem sequer existem, porque a multa não é essa, eu expliquei para ela, a multa não é essa, querida. A multa não ultrapassa essa loucura, isso aí é extorsão do Estado, você pode processar o Estado, mas alguém tem que dizer isso para essas pessoas, que elas podem processar o Estado. Ah, fizeram uma operação ilegal na sua casa? Ok. Não tinha necessidade? Configurou um abuso de autoridade? Sim, você pode processar o Estado. E também processar as pessoas que fomentaram isso usando os funcionários públicos com mentiras, como é o caso da senhora Elisete, que mente nas delegacias, da senhora Máximos, da senhora Nailde, que elas mentem, causam tumulto nas delegacias, causam tumulto no lugar, ligam para o 190, se apropriam da polícia. E quando a gente toma partida das situações de terrorismo e tenta registrar os nossos boletins, somos tratados como chacota. Como diz o Adércio Zumbi, nós somos a piada do mundo, né? Que eles criam junto com as redes sociais e com o magnata que paga isso para Record, para Mil Grau, para aqueles outros canalha que também falaram sobre a gente, para destruir reputações e criar fake news. Especialista o senhor Crespi, que dentro de uma delegacia ele conseguiu falar mal de todo mundo da comunidade, mas não conseguiu responder à pergunta clara e objetiva do escrivão. Ele quis em todos os momentos dizer que nós também temos nossas tretas e somos bandidos como todos os outros. Aquela lei da igualdade. Igualdade para quê?
para mais criminalidade, para mais corrupção. Igualdade para quê? Sim, nós somos iguais, todos seres humanos iguais. Agora, as nossas vidas são diferenciadas. O nosso potencial ofensivo de um grupo ofendendo a minha família e de Meg, Renato e 2 crianças atacar esse grupo todo e ainda atacar o Estado. O Estado bendito nós estamos sempre elogiando, agora o Estado totalitário nós estamos criticando. Isso é um direito civil, de liberdade de expressão. Agora dizer que uma família de 4 pessoas vai poder com 40 de um conluio, de um grupito, como diz Dona Ivani, de um grupo terrorista que não para os seus ataques. Passaram domingo, tá aqui tudo os prints de tela, atacando, passaram domingo atacando. Quem é que paga? Alguém paga, porque eles não, a gente não remove eles facilmente dali. O YouTube já mandou para mim a cartinha, até eu traduzir, tá aqui, que eles vão tomar as maiores providências para que eu continue me sentindo segura na plataforma e que pare esses ataques contra a nossa família. Eu fiz várias denúncias dos comentários abusivos, de pessoas que não têm nada nos canais dele. Ah, não tem nada de material no seu canal? Bota pra rua. Tira do YouTube, tira essas pessoas de lá. Para ficar fazendo comentário, ataques à integridade psicológica da família. Ninguém precisa desse tipo de... os haters. Não, eu não tenho hater, não. Eu só tenho 25 visualização. A única coisa que eu tenho são mulheres megeras, malditas dessa comunidade que não respeitam delegacia, que não respeitam o Ministério Público e não respeitam ninguém, querem fazer conluios com o Ministério Público para aplicar um bando de leis estúpidas e ainda vir aqui fazer tudo esse tipo de comentário, babaquice, uma babaquice pior que a outra aí nas redes. Por isso que eu resolvi gravar hoje cedo, porque meu amigo disse, cada vez que eles me bloqueiam ou me enchem o saco, eu faço mais vídeos. Então, por mais que a disposição não tivesse a 100%, eu preciso dizer que o YouTube também tem tomado as providências. Várias pessoas foram eliminadas. Eles criaram uma TV ramela, coisa de comunista, para fazer com que eu me sentisse, né? Porque às vezes tem uma chia no meu dente, que eu tô tomando shake de chia aqui, para eu me sentir menor, por menores no conteúdo do que eu tô falando. Eu estou aqui para defender aquilo que a gente chama de maior propriedade intelectual da nossa vida, que são os filhos, que é a família, que é o meu grupo de convívio social. Se não dá para ter interação mais com uma sociedade decadente, a gente procura os menos decadentes, diminui a interação social e vive. E é vivendo que nós estamos, a vida, e não a obrigatoriedade tóxica, a ilegalidade tóxica, a imoralidade das instituições, ao ponto de ter que criar um projeto de pais conscientes, se unir com outras famílias que estão sofrendo as mesmas agressões da ditadura em Santa Catarina, para derrubar essa ditadura totalitária. E que os bons juízes renasçam desse projeto, porque eles existem. Tenha certeza que nem todos são totalitários de merda, criados numa universidade, que não conhecem a Constituição e não conhecem o que é a fundamentação da lei natural. Que muito pouco é ensinado nas universidades, por isso que é tão difícil para esses advogados gerir um trabalho a partir da lei natural. E eu estou muito feliz de também ter conhecido alguns advogados que partem do princípio da lei natural para avaliar fatos como esse que tem acontecido com a gente e descobrir as intenções dessas maníacas sexuais da Costa da Lagoa. Que tudo que elas fazem é dizer:
A psicopata é ela, a maníaca é ela. Defender matador, defender abusadora de bebê, defender tudo que não presta. Isso que elas fazem 24 horas por causa do partido. E eu já falei o que elas fizeram lá na Assembleia Legislativa contra aquela deputada e professora lá, uma excelente cidadã do mundo, que não tinha que passar por aquilo com uma criança no peito, né? Uma criança no peito e a outra de mãozinha com as menininhas de vestidinho, coisa mais linda. A falta de respeito daquelas professoras, mais de 100 professoras, fez a nossa família tomar definitivamente as decisões. E já estávamos sendo perseguidos por esse chechetão. Qual a parte que as instituições não entendem? Para vir achar que eu tenho tempo de perseguir um chechetão. Eu tenho protocolo de doença crônica para fazer, eu tenho que descansar, eu tenho que reproduzir as receitas da terapia Gerson da Laura, ensinar o meu filho a fazer as receitas da Laura. Tem muita coisa para nós fazer. Não é fácil a vida. A vida dá trabalho, mas ela é mágica ao ser vivida. E pasmem, os protocolos Gerson dão muito menos trabalho que os protocolos de comida normal, fazer pão, fazer arroz, fazer feijão. Dá bem menos trabalho e já cresce a saúde. A gente usa isso aqui que é a maravilha do mundo. Tem que saber usar, tem que abandonar o resto de tudo que é tipo de óleos. Tem que saber dosar, tem que saber... são detalhes que têm extrema ligação com a nossa vida e com a nossa saúde. E o estudo, ele vem da experiência, a prudência, juntar aquilo que é didático com aquilo que é prático. E não é ficar estudando que um bando de paspalho quer te obrigar a estudar, não. Isso é irrelevante para a nossa vida. Aquelas babuzeiras da LDB é irrelevante para a nossa vida. Eu e Renato, atestamos isso ao longo dos nossos estudos. A gente atestou isso. Nós estamos dispostos a contribuir com o Estado para essas mudanças. Agora, não colocando nossos filhos na forca. A forca é a educação do Estado, que tem muito para melhorar e está num ranking bem ruim a nível mundial e a gente sabe disso. Mas a questão é que essas vagabundas nunca se preocuparam com criança nenhuma. Elas queriam era alisar as criancinhas. E sequestrar e muito mais coisa. E nós não o permitimos. E por isso todo esse enfrentamento, esses problemas, porque as instituições em si, eles querem sempre pender para o lado que dá menos trabalho para eles. Só que já viram que me calar vai dar mais trabalho para vocês. Então é melhor prender essas bandidas, parar de encher meu saco, porque eu estou com disposição, apesar dos pesares, de continuar aqui falando até vocês fazerem a solução. E a solução não é deixar no meio do caminho, porque os seus documentos já estão impressos, a pastinha está pronta aqui, só que como isso mexe um pouco com as questões ligadas ao meu problema crônico, quando eu faço a leitura desses documentos, eu vou precisar deixar o meu sistema parasimpático e simpático assim mais equilibradinho. Só o chazinho de Guaraná não é suficiente, então eu vou ter que ter uma instrução aí da medicina alternativa, do que eu vou usar, para que aí sim eu possa continuar lendo esses documentos. E até porque esses canalha, tipo esse xixetão, eles usam os documentos que eu estou lendo para atormentar nas instituições. E como disse aquela gente tão querida, tão especialista em convivência humana, usam só para prejudicar você. Não dá comida para essas malditas que tá cheio de gente querendo prejudicar vocês.
Porque é claro que a gente percebeu que eu não era uma bandida, até porque eles criaram um grupo, né, uma hashtag lá para me difamar, me chamar de coisa, me chamar de um monte de besteira que nada tem a ver comigo, nem com o Renato, chamar nós de tudo que eles quiser, usando as redes, deturpando nossos textos, nossa imagem, e as pessoas da ilha assistem, eles acham isso lindo. Agora o conteúdo de base, que é o que eu estou mostrando aqui, os documentos, aí eles não acham lindo. Mas já, né, Renato, nós vamos ler as sentenças, os processos devolvidos, mais coisa devolvida e tudo isso que está envolvendo a família e por que foi devolvido. Que é para que a sociedade da Costa da Lagoa, ou seja, as pessoas simples daqui, não caiam no conto da carrochinha, do xixetão, do nacudão e do defuntão. Que saibam que nós continuamos em movimento, que em nenhum momento ficamos parados, estagnados, que muito pelo contrário, estamos em movimento, no movimento de cura, no movimento do bem, no movimento das boas práticas e no movimento de justiça. E que em nenhum momento o senhor Francisco de Oliveira Neto se sinta atacado. Estou chamando o senhor para uma conversa. Quero ser ouvida. Só isso. É isso mesmo, querido. Quero me aproximar dessa justiça aí. Se tem alguém que tem que ser julgado pelo Tribunal do Terrorismo, são essas malditas que picam cano, picadeira de cano, sexualizadeira de criança, canalhas, partidarismo, e não queiram que eu venha explicar a questão do domínio aqui, que inclusive envolve alguns juízes que podem ficar mal na situação. Eu acho que estou contribuindo com essa minha sociedade além do meu normal, sobrenaturalmente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.